Então tá, pessoal, vamos começar então com a resolução de questões de ética. Vamos começar com a primeira. Primeiro assunto, inscrição do advogado e do estagiário. Bom, a gente já fez algumas questões nesse sentido, mas vamos recapitular. Vamos lá, primeira. Essa aqui eu acho que a gente já fez em aula. Bernardo é bacharel em Direito, mas não está inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, apesar de aprovado no exame de ordem. Não obstante, tem atuação na área de advocacia, realizando consultorias e assessorias jurídicas. A partir da hipótese apresentada nos termos do Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, assinar a afirmativa correta. Tal conduta é permitida por ter o bacharel logrado aprovação no exame de ordem. Tal conduta é proibida por ser equiparada à captação de clientela. Tal conduta é permitida mediante autorização do presidente da seccional da Ordem dos Advogados. E tal conduta é proibida tendo em vista a ausência de inscrição na Ordem dos Advogados. E aí, qual que é a alternativa correta? Tá bom, já fizeram rápido assim? Tal conduta, exatamente, tal conduta é proibida justamente porque tem que ter inscrição. Então, só para lembrar aqui, quais são os requisitos para ser advogado? Lembram? Artigo 8º do Estatuto da Advocacia da OAB. Inciso 1, capacidade civil. Inciso 2, diploma ou certidão de graduação. Se não levar o diploma, levar a certidão de graduação, aí tem que levar o histórico escolar junto. Essa anotação a gente fez. Histórico escolar. O terceiro, título de eleitor e quitação do serviço militar. Quarto, aprovação no exame da OAB. Cinco, não exercer atividade incompatível. 6, idoneidade moral. E o 7, qual que tá faltando aqui? Alguém lembra? O último? Que vocês vão levar os amigos, os parentes. Prestação de compromisso, pessoal. Tem que prestar o compromisso. Que é um ato solene e indelegável. Esses são os requisitos, então, para ser advogado. Lembrando que tem que ter idoneidade moral e não exercer atividade incompatível. Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos lá. Essa aqui é tranquila. Diogo é estudante de Direito com elevado desempenho acadêmico. Ao ingressar nos últimos anos do curso, ele é convidado por um ex-professor para estagiar em seu escritório. Inscrito nos quadros estagiários OAB e demonstrando alta capacidade, Diogo ganha a confiança dos sócios do escritório e passa isoladamente sob a responsabilidade do advogado, retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga, visar atos constitutivos de sociedades para que sejam admitidos a registro, obter junto a escrivãs e chefes de secretaria certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos, assinar petições de juntado de documentos a processos judiciais ou administrativos e subscrever embargos de declaração opostos em face de decisões judiciais.
Considerando as diversas atividades desempenhadas por Diogo, isoladamente sob a responsabilidade do advogado, de acordo com o Estatuto e Regulamento da OAB, ele pode A. Retirar e devolver autos em cartório assinando a respectiva carga. Pode? Pode. Bem como visar atos constitutivos de sociedades para que sejam admitidos a registro? Não. Lembrem que o detalhe dessa questão é o seguinte, ó. É o que o estagiário pode fazer isoladamente, tá? Por isso que a gente tá vendo o que ele pode fazer sozinho aí. A B? Vamos ver. Obter junto a escrivães e chefes de secretaria certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos, bem como assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais e administrativos. É isso aí. Letra B. A nossa amiga aí acertou. Vamos ver por que a D está errada. Assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais, mas não a processos administrativos. Não, processos administrativos também. Nem subscrever embargos de declaração opostos em face de decisões judiciais. Aí tá certo. Tá? Então, só para lembrar aqui, o estagiário ou inscrito na OAB, vocês lembraram, o artigo 29 do Regulamento Geral diz que ele pode fazer isoladamente petição de juntada, pode requerer certidões, pode retirar e devolver autos. E também podemos colocar aqui que ele pode realizar atos extras judiciais, desde que subestabelecido ou autorizado pelo advogado. Está lá no artigo 29 do Regulamento Geral. O que o estagiário pode fazer sozinho? A regra é que ele pode fazer tudo, desde que em conjunto e sob a responsabilidade do advogado. Então ele pode assinar petição de embargos de declaração? Pode, desde que em conjunto com o advogado. Sozinho não pode. Artigo 29 do Regulamento Geral. Vamos lá para a próxima. Estou indo rápido aqui porque dá tempo de eu fazer mais questões. Essa aqui é do Ângelo. Ângelo, comandante das Forças Especiais do Estado B, é curioso em relação às normas jurídicas, cuja aplicação acompanha na Serra Castrense, já tendo atuado em órgãos julgadores na sua esfera de atuação. Mantendo a sua atividade militar, obtém autorização especial para realizar curso de Direito no turno da noite, em universidade pública, a qual teve acesso pelo processo seletivo regular de provas. Ângelo consegue obter avaliação favorável em todas as disciplinas, até alcançar o período em que o estágio é permitido. Ele pleiteia sua inscrição no quadro de estagiários OAB e que o mesmo seja realizado na Justiça Militar. Com base no caso narrado, nos termos do Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal? Hã? Não faço ideia. Não faz ideia? Ele é militar, está fazendo direito e quer se inscrever como estagiário e quer fazer estágio na justiça. Na justiça não, é no... Não, ele quer fazer estágio... É na justiça militar. Você acha que é C? Quem falou B? Tá certo, é a letra B. Essa é a letra B. Por quê? Olhem pra cá. Vamos. Posso apagar aqui, né? Aqui eu tô falando do estagiário inscrito. O estagiário que está inscrito na OAB, sozinho ele pode fazer isso aqui. Agora vamos ver como é que o estagiário vai requerer a inscrição dele na OAB. Então, para ser advogado é isso aqui. São esses requisitos aqui. O estagiário, quais são os requisitos do estagiário? Os mesmos estagiário. São os mesmos requisitos, tirando o 4 aqui e tirando o 2. Então, são esses requisitos aqui que o estagiário tem que ter.
além de ser admitido em estágio profissional. Então ele pode trabalhar no núcleo jurídico da faculdade, no núcleo da prática jurídica, estágio profissional. Muito bem, então vejamos aqui, o que o Ângelo faz? Olhem como é fácil a questão. O Ângelo, ele é comandante das Forças Especiais do Estado B. Então, o que o Ângelo tem que impede? Exatamente, ele exerce atividade incompatível. Logo, ele não vai conseguir requerer a inscrição de estagiário. Ele vai poder estagiar? Pode estagiar na faculdade, mas não vai poder estagiar com a inscrição. Então, é a letra B. Vamos para tipos de inscrição. Então, lembre aqui, né? Advogado, estagiário, esses requisitos aqui, mais ser admitido em estágio profissional. Vamos para tipos de inscrição. Victor nasceu no estado do Rio de Janeiro e formou-se em Direito no estado de São Paulo. Posteriormente passou a residir e pretende atuar profissionalmente como advogado em Fortaleza, Ceará. Porém, em razão de seus contatos no Rio de Janeiro, foi convidado a intervir também em feitos judiciais em favor de clientes desse estado, cabendo-lhe patrocinar 6 causas no ano de 2005. Vocês lembram dos tipos de inscrição? Quais são? Principal, suplementar e por transferência. O grande problema, nós temos a principal, a suplementar e a por transferência. O grande problema está na suplementar, que é a mais dificilzinha aqui. Principal, onde ele vai estabelecer o domicílio profissional dele. Transferência é quando ele quer mudar o domicílio profissional. E a suplementar, ela vai ser obrigatória se ele abrir uma filial de uma sociedade de advogados ou se ele advogar com habitualidade. O que é habitualidade? Mais de 5 intervenções judiciais no ano. Então o problema todo está aqui na suplementar. Aqui principal muito fácil. E a por transferência também é bem fácil. E a inscrição do estagiário onde é que é feita? Muito bem, galera. Isso aí, tá sabendo, hein? Bom, vamos lá. A inscrição principal de Vitor deve ser realizada no Conselho Seccional de São Paulo? Não, porque ele pretende atuar profissionalmente em Ceará. Fortaleza, no Ceará. B. A inscrição de Victor deve ser realizada no Conselho Seccional do Rio de Janeiro? Não. A inscrição principal de Victor deve ser realizada no Conselho Seccional do Ceará? Sim. Isso porque a inscrição do advogado, a principal do advogado, deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional. A promoção de inscrição suplementar no Conselho Seccional do Rio de Janeiro será facultativa, pois as intervenções judiciais pontuais, como as causas em que Vitor atuará, não configuram a habitualidade, que está errado. Então só pode ser a letra D. Letra D. Entenderam essa aqui? Entendeu, colega? Então, vamos para a próxima. Essa aqui fui eu que fiz. Ou seja, essa é a questão que deveria cair na prova. João, o problema que um dia eu fui fazer, até eu errei a própria questão que eu fiz. Mas ficou chato até. Ainda bem eu acho que eles cortaram ali. Bom, João nasceu no Rio de Janeiro. E, pô, imagina, né, tu, no curso de resolução de questões, tu paga e o professor erra aí. Erra com o aluno. Resolução de questões. Vamos ver essa aqui. Mas acontece, quando errar é humano, né? Aqui que eu fiquei com vergonha, fiquei. João nasceu no Rio de Janeiro e possui inscrição principal no Conselho Seccional de São Paulo. É que realmente, agora falando sério, essa questão aqui eu fiz para atrapalhar. E ela atrapalha mesmo, que é uma série de informações.
Então ele possui inscrição principal no Conselho Seccional de São Paulo. Rodrigo nasceu no estado de São Paulo e possui domicílio profissional no estado de Santa Catarina. Então deixa eu anotar aqui para não me perder também. Vamos lá de novo. João, então, ele nasceu no Rio de Janeiro e possui inscrição principal no Conselho Seccional de São Paulo. Inscrição principal São Paulo. Muito bem. O Rodrigo nasceu no estado de São Paulo e possui domicílio profissional em Santa Catarina. Rodrigo, inscrição principal em Santa Catarina. Muito bem. Antônio possui inscrição principal em Santa Catarina e suplementar no Rio de Janeiro. Antônio, inscrição principal em Santa Catarina e suplementar no Rio de Janeiro. E recentemente passou a advogar habitualmente, possuindo 6 causas judiciais no ano de 2018 em Minas Gerais. Suplementar no Rio e tem que fazer uma suplementar em Minas Gerais. Felipe nasceu na Bahia, possuindo inscrição principal no mesmo estado que nasceu. Então, Felipe, inscrição principal. Hã? Não, se não anota, não sei mais nem quem é quem. É verdade. Exatamente. A gente se perde. E não é que vocês não saibam, né? Que a pessoa se perde. Muito bem. Felipe, então, nasceu na Bahia, possuindo inscrição principal no mesmo estado que nasceu. João quer estabelecer o seu domicílio profissional no Rio de Janeiro. Então, se ele quer estabelecer o domicílio profissional dele no Rio de Janeiro, ele vai ter que fazer uma inscrição. Por quê? Por transferência, né, pessoal? É isso aí. Por transferência. Vai ter que fazer uma inscrição por transferência. Rodrigo quer abrir uma filial da Sociedade de Advogados, no qual é sócio, no Rio Grande do Sul. O que ele vai ter que fazer? Uma suplementar. Inscrição suplementar. Felipe possui mais de 20 inventários extrajudiciais tramitando em São Paulo. O que o Felipe vai ter que fazer? Nada. Vamos lá para as alternativas. A João deve providenciar uma inscrição suplementar. João não. João e Antônio devem providenciar inscrição por transferência. João não. João, Rodrigo, Antônio e Felipe são obrigados a promover a inscrição suplementar. Não, o Felipe não tem que fazer nada, inclusive. O João é por transferência, o Rodrigo é suplementar e o Antônio tem que fazer uma suplementar no Rio de Janeiro. Tem que fazer uma aqui. Então só pode ser a letra D. D de Dinamarca. João deve providenciar inscrição por transferência, esse que pretende alterar o seu domicílio profissional. Rodrigo deve providenciar uma inscrição suplementar no Rio Grande do Sul. Antônio deve requerer inscrição suplementar em Minas Gerais. E Felipe não tem obrigação de fazer inscrição suplementar em São Paulo. Essa questão, realmente, o problema só é montar o quadro aqui, como vocês estão vendo. E é uma questão demorada para fazer. Essa cansa. E não é difícil. Hã? Do Felipe, na Bahia. O Felipe? Porque ele não tem. São inventários extrajudiciais, aí tu não precisa fazer a inscrição suplementar. Tá? Então, o pessoal de casa viram aí, fiz a anotação para não se perder. É que geralmente essas questões de inscrição suplementar por transferência, eles fazem enunciados longos. Por isso que eu fiz um assim. Para cansar, cansa mesmo. Inclusive eu aqui. Vamos lá. Agora sim, direitos dos advogados. Essa aqui sim é legal.
O advogado Fred dirigiu-se em certa ocasião a uma delegacia de polícia e a um presídio, a fim de entrevistar clientes seus que se encontram, respectivamente, prestando depoimento e preso. Na mesma data, o advogado Jorge realizou audiências na sede de um juizado especial civil e no interior de certo fórum regional da comarca. Considerando o disposto no Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Essa questão é bem recente, a gente trabalhou em aula, certo? Nós vimos os direitos dos advogados. Direitos dos advogados. Nós vimos quais são os direitos que os advogados têm. Estão lá no artigo 7º, que vocês agora, perto da prova, têm que dar uma lida novamente. Artigo 7º e artigo 7A. E vocês têm que dar uma lidinha, tá? O que está dizendo ali? Onde é que tem que ter salas especiais para uso do advogado? Onde é que tem que ter, pessoal? Quais os locais? Lembram de cabeça? Hã? Vamos lá, mas de cabeça assim, sem... Delegacia, presídio, fórum. Então vamos botar aqui, ó. Delegacia, presídio, fórum, juizado especial. E tá faltando um. Fórum, delegacia, presídio, fórum, juizado especial e tribunais. É isso? São esses 5 lugares. A OAB, nessa questão aí, pediu o conhecimento de vocês nesse sentido aqui. Então vamos lá. É direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes para os advogados nos seguintes locais visitados: sede do juizado especial, fórum regional da comarca. Quanto aos demais locais, embora seja recomendável a existência de salas especiais, não há o dever legal de instalação. Então, tá errado aqui. É direito de Fred e Jorge a instalação das salas especiais permanentes para os advogados em todos os locais visitados. Quanto aos 4 locais, há o dever legal de instalação das salas. Então vejam, ó, ele dirigiu-se a uma delegacia de polícia, a um presídio, a fim de entrevistar clientes seus que se encontram respectivamente prestando depoimento e preso. Na mesma data, o advogado Jorge realizou audiência na sede de um juizado especial e no interior de certo fórum regional da comarca. Tem que ter sala especial nesses 4 lugares. Tá? Então, letra B. Lembrando, tá, que o advogado, nesses lugares, isso a OAB pode cobrar de vocês, tem direito ao uso. Tá? Mas o termo controle foi declarado inconstitucional. Então a OAB tem direito ao uso. A OAB tem direito ao uso e não ao controle. Os advogados têm direito ao uso, melhor dizendo. Tá? Vamos para a próxima questão. Tânia, advogada, dirigiu-se à sala de audiências de determinada vara criminal, a fim de acompanhar a realização das audiências designadas para aquele dia, em feitos nos quais não oficia. Tânia verificou que os processos não envolviam segredo de justiça e buscou ingressar na sala de audiências no horário designado. Não obstante, certo funcionário deu-lhe 2 orientações. A primeira orientação foi de que ela não poderia permanecer no local
se todas as cadeiras estivessem ocupadas, pois não seria autorizada a permanência de advogados de pé, a fim de evitar tumulto na sala. A segunda orientação foi no sentido de que, caso ingressassem na sala, Tânia e os demais presentes não poderiam sair até o fim de cada ato. O fim de cada ato, salvo se houvesse licença do juiz, para evitar que a entrada e saída de pessoas atrapalhasse o regular andamento das audiências. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. E aí, tá certo o que o funcionário disse? Tá errado. Por quê? Isso. É isso aí. É direito do advogado permanecer sentado ou em pé e pode entrar e sair, né, na hora que quiser, independentemente de licença. Vejam bem aqui, ó. Artigo 7º, inciso 6. Esse aí é o que fundamenta a resposta. São direitos dos advogados. Inciso 6. Ingressar livremente nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios, mesmo fora da hora do expediente e independentemente da presença de seus titulares. E o inciso 7. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Então, a correta é a letra C. Bem tranquila essa questão. Agora vamos para as sanções disciplinares. Lembram das sanções? Quais são? Vamos botar aqui no quadro só para vocês lembrarem. As sanções disciplinares. Mas as sanções disciplinares são a censura, suspensão, exclusão e a multa. E a multa, ela é cumulativa com quais sanções? Isso aí, colega. Colega ali tá afiado. Com a suspensão e com a censura. Já passou e nem sabe. Cumula com a censura e suspensão. Por que não com a exclusão? Porque na exclusão a pessoa já está fora, tá? A exclusão, para vocês lembrarem, gera o cancelamento da inscrição. Cancelamento. Mas vamos lá, aguenta. Pula aí, vamos. Não tem uma música aí pra gente dançar aí? Vamos se animar. A suspensão gera publicidade. E a exclusão? Publicidade também. E a censura não gera publicidade. A censura não gera publicidade. Lembrando, havendo circunstâncias atenuantes, a censura vai ser transformada em quê? Isso aí. Então, havendo atenuantes, botei errado aqui, atenuantes, a censura ela vai se tornar uma advertência, e a advertência, cuidado na prova, não é sanção disciplinar. A censura, havendo atenuantes, gera advertência. Vamos ver a questão de sanções disciplinares que eu fiz. O advogado João, essa fui eu que fiz, costuma de forma reiterada jogar na roleta de um cassino que fica próximo em sua casa. Frederico, por inimizade, tira fotos de João jogando no referido cassino e as envia para o B. Caso João seja responsabilizado disciplinarmente pela situação apresentada, qual a sanção a ser aplicada? E aí? Não lembram do meu macete para ajudar? Lembra do macete? Ele já ouviu, acho. É aqui, ó. Tem um macete para ajudar para vocês verem quando é caso censura, suspensão, exclusão ou multa. Que é aquele lá. Vamos botar aqui do lado aqui. O esfrie que fique. Por isso o macete. Até tinha que dar um prêmio
para quem inventou esse macete, o SFRIC, FIC. O que é o FIC? Falsa prova dos requisitos inscrição. O que é o I? Inidoneidade. E o C? Crime infamante. Ok? O que é o S? Dinheiro. Tudo que envolver dinheiro é suspensão, exceto a hipótese do artigo 34, inciso 3º. F. O que é o F do SFRIC? Fraudar a lei. R. Retenção, extravio abusivo de autos. I. Inépcia profissional. E o C? Conduta incompatível. Ou seja, aqui são hipóteses de suspensão e aqui são hipóteses de exclusão. Suspensão e exclusão. E aí, pessoal, sabendo o macete, qual que é a alternativa correta? Tudo que tratar em dinheiro é suspensão, tá? E a exclusão, pelo menos assim, pessoal. Não quero decorar macete, tudo bem. Mas pelo menos saibam de cor as 3 hipóteses de exclusão. E sempre lembrem que tudo que envolver dinheiro é suspensão, salvo a hipótese do artigo 3º do 34. Então, qual que é a resposta? Vamos lá, agora tá na hora de... Por quê? Onde é que tá no macete de suspensão? Isso que eu quero saber. Aí, ó, ela acertou, exatamente. Aí que tá, o macete também tem que saber um pouquinho da matéria, né? Aqui, jogar bingo, jogar cassino. Mas dentro da conduta incompatível, lá no artigo 34, parágrafo único, e isso eu falei, tem o quê? Prática reiterada de jogos de azar, incontinência pública escandalosa, embriaguez e toxicomanias habituais. Toxicomania habituais. Lembra que eu falei do bingo? O bingo é um exemplo de conduta incompatível. Cassino. Já foram para Ribeira? Nunca foram para Ribeira aqui? Tá brincando? Sim. Coisa mais boa lá, comprar perfume. Já foi? Bebida. Chocolate. Tem que você sabe também. Antes de chegar a fazer um compromisso, vão lá no cassino. Chocolate, perfume, chocolate, mumu, vinho. Tem alguns eletrônicos legais lá. Mas perfume, a minha mãe gosta de perfume, né? Perfume, eu acho bonito aqueles estojos, né? Que vem um perfume com uma réplica do relógio. Tem um som. É bonito. Só que o relógio foi usado, durou 2 semanas o relógio deles. Pô, sacanagem aquele relógio. Bom, agora eu entendi porque eu tô falando de Ribeira. Pensei que... Porque justamente tava jogando no cassino, né? Tem um cassino em Ribeira. Já joguei lá no cassino, ganhei. Daí fui filmar algo, seguranças que não podia filmar, que dava problema nas máquinas. Ganhei lá uma nota boa. Muito bem, então, quem exerce conduta incompatível, 34 parágrafo único, recebe a pena de suspensão. Próxima.
Letra B. É B, né? É. Caio é advogado que atua em 3 estados da federação, possuindo uma inscrição principal e 2 suplementares, sendo em vista um número elevado de causas que possui. Em decorrência dos conflitos ocorridos em função dos processos em que atua, foram instaurados 3 processos disciplinares, um em cada seccional. De acordo com as normas do Estatuto da Advocacia, a competência para julgamento desses processos cabe... Não lembro. Essa é a primeira que tu não lembra. Bom, vamos resolver então, se não lembram. Vamos resolver essa questão. Vamos lá. É o seguinte. Aqui não é bem de sanção disciplinar. Anotaram o macete? Estão cansados de macetes, né? Toda matéria tem um. Mas o mais legal de todos é o LIMP do administrativo. O LIMP é genial. Bom, eu vou fazer alguns apontamentos aqui sobre o processo disciplinar, tá? O processo disciplinar na OAB. Processo disciplinar. Qual é a competência? Competência do processo disciplinar. Quem é o órgão competente? É o Conselho Seccional. Conselho Seccional do local da infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. Então, qual que é a regra, pessoal? Competência. Competência é o local da infração. Certo? Sabendo isso aqui, você já resolve a questão. Caio advogado que atua em 3 estados da federação. Em decorrência de conflitos ocorridos em função dos processos em que atua, foram instaurados 3 processos disciplinares, um em cada seccional. De acordo com as normas do Estatuto, a competência para julgamentos desses processos cabe C, Conselho Seccional de cada infração disciplinar. Letra C. C de quê? Canadá. C de chocolate de Rivera. Aquelas barras muito sensacionais. Mas eu poderia parar por aqui, mas vamos aprofundar a questão da competência. Tá? Vamos aprofundar. Então, competência, a regra geral é isso aqui. Mas local da infração. Local da infração. Certo? Mas também poderá ser no local da inscrição. Da inscrição. Quando que vai ser no local da inscrição? Quando? Quando houver, não sei, suspensão preventiva. O Tribunal de Ética, onde o advogado tenha a sua inscrição, poderá suspendê-lo preventivamente quando houver caso de repercussão. Vamos botar aqui para não esquecerem. Caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. Como assim? Não estou entendendo nada. Espera aí que eu vou botar mais um dado e já vou explicar. Repercussão prejudicial à dignidade da advocacia.
Nesse caso for dada a suspensão preventiva, vão fazer uma sessão, vão ouvir o advogado e, se entender que ele deve ser suspenso preventivamente, o processo disciplinar terá que terminar no prazo de 90 dias. Olhem que interessante isso aí. Alguém entendeu alguma coisa de suspensão preventiva? Não? Então vejam bem. Não vou falar nomes. Primeiro, que está sendo gravado. Segundo, que é feio. Né? Mas vamos pegar um caso de um advogado que cometeu uma série de infrações e que por conta disso tenha ficado famoso no Brasil todo. Tá? Esse advogado, o que deveria acontecer com ele de maneira normal? O que deveria acontecer com ele? Deveria receber um processo disciplinar normal. Mas como o caso dele repercutiu no Brasil todo, e esse caso repercutiu e trouxe uma certa prejudicialidade à dignidade da advocacia, a imagem da advocacia foi abalada por conta dos erros dele, o Tribunal de Ética do local da inscrição poderá suspendê-lo preventivamente. O correto é fazer um processo normal, aqui. Só que não, vão suspender preventivamente ele e durante o prazo de 90 dias, esse processo aqui tem que terminar. Entenderam? Na verdade são dois processinhos. Esse aqui, que vai ver se vai dar suspensão preventiva. Dando a suspensão preventiva, 90 dias tem que terminar o processo principal. Entenderam? Daí, no caso da suspensão preventiva, o conselho, o Tribunal de Ética, onde o advogado tem a inscrição sua, vai suspendê-lo preventivamente. Daí não é local da infração, é local da inscrição. Cuidado com isso na prova. Pode cair e aí todo mundo erra. Todo mundo não, vocês e o pessoal do verbo não. Mas alguns colegas vão... Corta isso aí, corta. Tô brincando. Vamos lá. Anotaram aqui? Eu vou tocar aqui mais alguns elementos sobre processo disciplinar. Processo disciplinar. Mais alguns elementos. Outro. O processo disciplinar, ele é sigiloso, tendo acesso somente às partes, seus defensores e autoridade judiciária competente. Tá bom? O que mais sobre o processo disciplinar? Legislação. Subsidiariamente, aplica-se o Código de Processo Penal. Pietro, aplica-se aqui. Ainda. Legislação, sigiloso, aos recursos. Os recursos. Regra tem efeito suspensivo. Essa é a regra, tá, pessoal? Os recursos têm efeito suspensivo. Não o terão quando 3 situações em que não há efeito suspensivo nos recursos. Aonde? No processo disciplinar. Quais são?
Não lembro, vai lembrar agora. Cancelamento. Cancelamento da inscrição obtida por falsa prova. Suspensão preventiva. Quando for caso de suspensão preventiva, o recurso não vai ter efeito suspensivo. E quando se tratar de eleições. Regra: todos os recursos têm efeito suspensivo. Exceção: essas 3 situações aqui. Tá bom? E vamos ver mais um tópico aqui. Não, depois, vamos fazendo. Daqui a pouco tem mais um tópico da prescrição que eu quero tratar com vocês também. Vamos lá para a prescrição. Então, essa aqui a gente já fez, letra C. Próxima. O presidente de determinada seccional da OAB recebeu representação contra advogado que nela era escrito por meio de missiva anônima, que narrava grave infração disciplinar. Considerando a via eleita para a apresentação da representação, foi determinado o arquivamento do expediente, sem instauração do processo disciplinar. Pouco tempo depois foi publicada a matéria jornalística sobre a investigação realizada pela Polícia Federal, que tinha como objeto a mesma infração disciplinar que havia sido narrada na missiva anônima, indicando o nome do investigado naquele procedimento inquisitorial. Com base na reportagem, foi determinada pelo presidente da seccional a instauração de processo disciplinar. Lembro, que o processo é sigiloso e veda-se o anonimato. Denúncia anônima não pode. Tá? Denúncia anônima não pode. Então, sobre o procedimento adotado pelo presidente da seccional em questão, assinale a afirmativa correta. Deveria ter instaurado o processo disciplinar quando recebeu a missiva anônima? Não. Não poderia ter instaurado o processo disciplinar em nenhuma das oportunidades? Aí que tá, essa tá errada. E aí, sabendo essa, se acerta a questão. Quando ele soube na matéria do jornal o que estava ocorrendo, a OAB pode ingressar de ofício. O processo pode se iniciar de ofício. Então, nesse caso, o processo disciplinar poderia ter sido iniciado. Então, a letra D é a correta. Poderia ter instaurado o processo disciplinar a partir da publicação de matéria jornalística. Então, se sabe do acontecimento por meio de jornal, de uma fonte. O Código de Ética fala fonte idônea. O que é fonte idônea? É o que, por exemplo, matéria jornalística. Daí pode ser instaurado, sim, o processo disciplinar. Agora, denúncia anônima não. É vedado o anonimato. E onde vai iniciar o processo disciplinar? Daí, onde é que inicia-se? Local Da infração, a regra. Hã? Certo. Isso aí. Próxima. Lúcia, a advogada, foi processada disciplinarmente e, após a interpretação de recurso, o Conselho Seccional do Estado de Pernambuco confirmou por unanimidade a sanção de suspensão pelo prazo de 30 dias, nos termos do artigo 37, parágrafo 1º do Estatuto. Lúcia verificou, contudo, existir decisão em sentido contrário em caso idêntico ao seu no Conselho Seccional do Estado de Minas Gerais. De acordo com o Estatuto da OAB, contra a decisão definitiva unânime proferida pelo Conselho Seccional do Estado de Pernambuco, o que acontece? Deixa eu fazer aqui um roteirinho para vocês, Cadê o apagador? Tá aqui, Como é que funciona, então, o processo disciplinar?
Vem a denúncia, vou fazer bem rápido aqui. Vem a denúncia, ou melhor, vem a representação. Essa representação é dirigida ao presidente do Conselho Seccional, o presidente da subseção ou o presidente do TED. Como assim? Depende. Aqui no Rio Grande do Sul, até 2 anos atrás, essa parte que eu vou tratar agora, quem era o responsável era o presidente do Conselho Seccional. Hoje foi tudo para o TED. Hoje é o presidente do TED aqui. Mas tem lugares que é o presidente do Conselho Seccional que recebe, tem lugares que é o presidente do TED. E tem lugares que é o presidente da subseção. Por que subseção? Lembram quando eu falei sobre órgãos OAB? Que eu falei que a subseção, se ela tiver um conselho, e amanhã eu vou revisar isso, se ela tiver um conselho, ela pode instaurar e instruir processos disciplinares. Então, o processo disciplinar pode ser instaurado e instruído em subseção. A moral da história, eu não quero que se percam muito aqui. Foi o processo lá para o presidente. Do presidente, ele vai nomear um relator. Eu trabalhava de relator no Tribunal de Ética. E o que o relator faz? Ele pode propor o arquivamento, ou pode propor a instauração. Pode propor o arquivamento ou propor a instauração. Depois o relator volta para o presidente. E o presidente pode aceitar o arquivamento ou pode instaurar o processo. Se o presidente determinar o arquivamento, termina o processo. Se ele quiser a instauração, o processo segue. E qual que é o próximo passo? Tem que chamar o representado. Aqui me esqueci de colocar representação. Que pode se iniciar de ofício, ou pode mesmo um advogado fazer uma petição exigindo que a OAB aplique determinada sanção a um colega. Não tem problema. Pode começar de ofício ou mediante uma pessoa querendo entrar com uma ação contra o advogado. Instaura o processo disciplinar. O que acontece? Tem que haver a notificação do representado. Notificado, ele tem 15 dias para fazer a defesa prévia. Prazo de 15 dias. Na defesa prévia, ele vai juntar testemunhas, vai juntar documentos. Ele vai se defender. Depois da defesa prévia, o processo volta para o relator. E o que o relator faz? Se a defesa ele vê que está adequada, ele pode propor o arquivamento, ou ele pode fazer um despacho senador. O que é o despacho senador? O que ele vai fazer aqui? Ele vai organizar o processo, vai ver se está faltando alguma documentação, pode oficiar determinado órgão, pode marcar audiência, tá? Pode marcar audiência. Se ele quiser, ele marca a audiência. E aí vão se ouvir as partes, testemunhas. Depois da audiência, o relator, eu, quando trabalhava lá, fazia um parecer preliminar. E depois do parecer preliminar, cada parte, no prazo de 15 dias, prazo comum, fazia as suas alegações finais. Tá? Então essa é a primeira fase do processo disciplinar. Depois disso aqui, o processo vai para o TED. Vai para o TED. E no TED, antes
do voto do relator e antes do voto do relator e pelo prazo de 15 minutos, antes do voto do relator e pelo prazo de 15 minutos, o advogado faz a sua sustentação oral. Certo? E se o advogado perdeu no TED, o que ele faz? Perdeu no TED aqui, fez a sustentação oral, não deu certo. O que acontece? Faz um recurso para o conselho seccional. E se perde no conselho seccional, pode fazer recurso para o federal? Pode fazer um recurso para o conselho federal. Só que vocês estudaram em processo que para subir recurso para Brasília é difícil. E aqui também não é fácil. Para o recurso subir para o Conselho Federal, a decisão do Conselho Seccional não pode ser unânime. Decisão não unânime. E se a decisão for unânime, deverá contrariar o Estatuto da Advocacia da OAB, Regulamento Geral, deverá contrariar o Código de Ética, provimentos, decisão de outro conselho seccional ou decisão do Conselho Federal. Então, estão aqui os requisitos para o recurso subir ao Conselho Federal. Tudo isso aqui. Decisão não unânime, sobe. Agora, se a decisão for unânime, ela tem que contrariar o Estatuto, Regulamento Geral, Código de Ética, provimentos, decisão de outro Conselho Seccional ou decisão do Conselho Federal. Esses requisitos são os que tem que ter para subir o recurso. Então, vem a representação, passa por tudo isso aqui e depois vai para o TED. Lá no TED, faz a sustentação oral ao advogado, tem o julgamento, perdeu no TED, recurso para o seccional. Perdeu, recurso para o federal. Mas no federal tem que fazer tudo isso aqui. E às vezes a instrução do processo é dentro do próprio TED, tá? Por isso que eu falei, às vezes cai lá no TED mesmo, que nem aqui na nossa OAB. Essa primeira fase aqui é feita no TED, tá? Mas tem lugares que é feito do conselho seccional e depois vai para o TED. Depende do lugar. Então, tendo com base tudo isso, qual que é a alternativa? Qual que é a alternativa, pessoal? B. É letra B, cabe recurso quando contrariar a decisão de outro conselho seccional. Por isso que eu coloquei aqui no quadro, tá? Aqui eu botei, ó, decisão de outro conselho seccional. Então é a letra B. Essa aqui eu achei um pouquinho difícil. Vamos lá. Cláudio, advogado inscrito na seccional da OAB do Estado do Rio de Janeiro, praticou infração disciplinar em território abrangido pela seccional da OAB do Estado de São Paulo. Após representação do interessado, o Conselho de Ética
e Disciplina da Seccional da OAB do Estado do Rio de Janeiro, instaurou o processo disciplinar para apuração da infração. Sobre o caso, de acordo com o Estatuto da OAB, o Conselho de Ética e Disciplina da Seccional do Estado do Rio de Janeiro, e aí, não tem competência para punir disciplinarmente Cláudio, pois a competência é exclusivamente do Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. É isso aí, né? Como eu falei, a competência é do local da infração. Então, letra A, competência do local da infração. Isso aí não vão errar se cair competência, hein? E entenderam aqui como é que funciona o processo disciplinar? Ou não? É que eu fiz rápido aqui, tá? Mas é bem simples. Começa a representação. Essa representação, dependendo do lugar, vai para o presidente do Conselho Seccional, ou da subseção, ou do TED. Depende do lugar. Daí vai se nomear um relator. Esse relator pode propor o arquivamento ou a instauração. Tá? Depois do relator propor, o relator só propõe. Volta para o presidente. É o presidente que vai decidir se vai arquivar ou se vai instaurar. É o presidente que decide. Se o presidente decide por arquivar, terminou. Se decide por instaurar, tem que notificar o réu. Para quê? Para o réu se defender. Depois dele se defender, o réu volta para o relator. E o relator pode marcar audiência. Depois do relator marcar audiência, ele faz um parecer preliminar. O que é o parecer preliminar? Ele vai dar a posição dele sobre o caso. Entendo que o advogado cometeu pena de censura. Entendo que o advogado é inocente. Depois do parecer preliminar, alegações finais. Tanto o representante quanto o representado vão se defender lá, vão botar os seus argumentos. Depois, dependendo do lugar, vai para o TED. Tem lugares que já está no TED, tem outros que não. Para o TED, tem um julgamento no TED. Perdeu no TED, recurso para o seccional. Perdeu no seccional, recurso para o federal. Bem simples. Tá? Bem tranquilo. O que importa também saber, julga o TED, depois o TED, Conselho Seccional, depois Conselho Federal. Mutatis mutandis, juiz, Tribunal de Justiça e STJ, STF. Mutatis mutandis, né? Com as devidas proporções. Professora, então não vai ser cobrado da representação ali para onde vai, se é para o presidente do É que depende do lugar. Que nem aqui, antigamente a representação ia direto para o presidente do Conselho Seccional. Mas depende do estado. Depende do estado. Tá. Entendeu? Antigamente aqui vinha para o presidente do Conselho Seccional, que tinha ali na Borges, no prédio da OAB, tem um prédio, a sede, e do lado tem um prédio ali na Borges. Ficava ali a parte, tinha uma salinha onde se fazia essa parte de instrução. Daí o processo ia para o TED. Hoje não, o processo começa lá no TED e depois vai para o julgamento no TED mesmo, aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Próxima questão. Advogado, até eu me sei com o próximo. Só um detalhe aqui que eu tenho que lembrar, que também é muito importante, que é a prescrição. Qual é o prazo de prescrição, pessoal? Lembram? 5 anos a contar do quê? Data do fato? E aí, data do fato? A prescrição é 5 anos. A colega acertou. Acertou, mas prescrição 5 anos a contar da data da constatação oficial pela OAB. Oficial pela OAB. 5 anos a data da constatação oficial pela OAB. 5 anos. Tá? Então vejam bem, não é da data do fato. É quando a OAB constata. Cuidado com esse pega-ratão na prova. Não errem isso, não é da data do fato, é da constatação oficial pela OAB. O que mais? Marcos interruptivos. Interrompe a prescrição. Interrompe
a notificação válida, a instauração do processo disciplinar, e tem mais um: decisão condenatória recorrível. Instauração do processo, notificação válida e decisão condenatória recorrível. Esses são os 3 prazos que interrompem a prescrição. O que é interrupção? Para e começa a contar tudo de novo, tá? E no processo disciplinar tem prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente. Quanto tempo é a prescrição intercorrente? 3 anos. Processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento. 3 anos, processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, haverá a prescrição intercorrente. Tá bom? Então vamos supor, da defesa prévia, defesa, e o relator fica parado aqui 3 anos, prescrição intercorrente. Daí a pessoa inventa de ser aplicada uma sanção, porque prescreveu. Advogado empregado. Lembra do advogado empregado? O advogado empregado, o que eu quero que o advogado empregado, ele tem isenção técnica e independência, tá? Lembre disso, o advogado empregado tem isenção técnica, independência, ele tem a jornada de trabalho, que a regra é 4 horas diárias, 20 horas semanais, mas pode ir até 8 horas diárias, caso de acordo, convenção coletiva ou dedicação exclusiva, certo? Estando à disposição do empregador, a hora do advogado empregado computa-se como trabalhada. Então, se o advogado empregado está no fórum tirando xerox, é hora trabalhada. Então, vamos lá. Com relação ao advogado empregado, assinale a opção correta. Considere que Marcos, advogado empregado do Banco X, tenha recebido ordem para elaborar parecer favorável em um contrato manifestamente ilegal. Nesse caso, por ser empregado do banco, ele não possui independência profissional para fazer por convicção parecer contrário ao referido contrato. Tá errado, porque o advogado tem independência. Tem independência. Sabe quando aquela sensação que vai sair uma lágrima do olho? Mas vamos lá. O advogado empregado. B. O advogado empregado no exercício da profissão não pode ter regime de trabalho superior a 30 horas semanais, independentemente de acordo coletivo ou de contrato de dedicação exclusiva. Errado. Considere que Fabiana, advogada da empresa SW, tenha ganhado o processo para seu empregador. Nessa situação, caso haja honorário de sucumbência, esses devem ser repassados à empresa, haja vista que Fabiana já é remunerada para defender os interesses da empresa SW. E aí? Os honorários de sucumbência são de quem? Depende. Exatamente, a colega aí está sabendo. Regra, os honorários são do advogado empregado, tá? Se ele trabalha para uma empresa tipo a Nestlé, lá tem um setor jurídico,
é do advogado empregado. Inclusive constitui um fundo comum, é de todos. Inclusive eles podem ver como é que vão trabalhar com essa questão da sucumbência, como é que vão dividir, isso aí podem fazer sem problema nenhum. Agora, se eles trabalham para uma sociedade de advogados, esses honorários serão partilhados entre eles e a sociedade. Lembrando que veio uma ação direta de inconstitucionalidade e entendeu que os honorários de sucumbência são partes que podem ser dispostas pelo advogado empregado. Ou seja, ele pode dispor dos seus honorários de sucumbência da forma como bem quiser. Então, na primeira hipótese, eu disse que os honorários são do advogado empregado, mas se eles quiserem acordar que parte vai para a empresa Nestlé, pode. Isso aí eu falei em aula, lembram? Não. Isso, estou muito bem. Não lembro? Não. Lembra? Até tu, Brutus. Mas vejam bem, vou botar aqui, ó. Vamos lembrar disso aqui. O artigo 21 do... Você tem que colocar no contrato que você vai dividir. Sim, daí tem que estar no contrato. Expresso? Tem que estar expresso. E a letra B dessa questão? A letra B diz o seguinte. D. Considera... Ah, desculpa. D não está ali. Considere que Daniel, advogado empregado do Banco Z, tenha sido chamado à sala do diretor-presidente e lá recebido ordem para fazer a concessação do processo de separação desse diretor-presidente. Nessa situação, Daniel não está obrigado a prestar seus serviços profissionais, visto que a causa é de interesse pessoal do diretor-presidente, sem relação com o contrato de trabalho. Aí tá certo, porque o advogado empregado, vamos aqui para o quadro, o advogado empregado, ele tem isenção técnica e ele tem independência. Ou seja, não precisa ficar fazendo favores ao empregador. Lembrando aqui um detalhe importante. O artigo 21 tem o caput e depois tem o parágrafo. Parágrafo único. O que diz aqui, ó? Empresa. A sucumbência vai para o advogado empregado. Certo? Trabalha para uma empresa. Agora, se trabalha para uma sociedade de advogados, a sucumbência vai ser partilhada entre a sociedade e o advogado na forma do acordo. Tá bom? E o STF entendeu que os honorários de sucumbência são um valor disponível do advogado, de modo que, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, se o advogado empregado quiser deixar parte para a empresa, pode deixar, não tem problema nenhum. Entenderam? Não vão errar se cair na prova. E os honorários de sucumbência, no caso do advogado empregado, constituem-se de fundo comum conforme o regulamento geral diz, porque é de todos. Mas aí esse fundo comum tem que ver como é que regularam, cada caso é um caso, né? Como é que fica se um advogado empregado entrou depois na causa, como é que fica se um faz uma parte, isso aí depende de cada caso. Então, tanto uma empresa como na sociedade de advogados, ele pode dispor dos honorários? Pode. É isso aí. Agora não vai errar mais, colega? Não, então tá, fico tranquilo. Então, letra D. Assinale a opção correta acerca da situação do advogado como empregado de acordo com as disposições do Estatuto da Advocacia e da OAB. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal fora da relação de emprego? Sim. Sim, tá certo, não está. Então é letra A. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços de interesse pessoal fora da relação de emprego. Letra A. Mévio é advogado empregado de empresa de grande porte,
atuando como diretor jurídico e tendo vários colegas vinculados à sua direção. Estado por um dos diretores, escala um dos seus advogados para atuar em processo judicial litigioso, no interesse de uma das filhas do requerido diretor. À luz das normas estatutárias, é correto afirmar que... De novo, vocês viram que é a mesma temática, olha como se repete as questões. A defesa dos interesses dos familiares dos dirigentes da empresa está íncita na atuação? Não. Na atuação profissional do advogado empregado? Não. A atuação do advogado empregado, nesses casos, pode ocorrer voluntariamente sem relação com o seu emprego? Sim. Se ele quiser, voluntariamente. Se ele quiser, pode. Se não, porque o advogado empregado, ele tem isenção técnica, tem independência, tem fome, tem cansaço, tem tudo, mas ele trabalha. Que nem nós aí. Então, letra B. E agora vamos para... Até que horas que eu tenho que ir? Até as 4? Então vamos. Vamos lá, falta pouco. Só semana que vem e termina. O tema tem que ficar tranquilo, tem que chegar lá tranquilo, lá, mostrando convicção, calma. Todo mundo fazendo na PUC. Legal, na PUC é bom. Hã? Vai fazer em Uruguaiana. Tá. Vamos para os honorários advocatícios. Vamos lá, vamos a eles. Daniel contratou a advogada Beatriz para ajuizar a ação em face de seu vizinho, Theo, buscando o ressarcimento de danos causados em razão de uma obra indevida no condomínio. No curso do processo, Beatriz subestabeleceu o mandato a Ana, com reserva de poderes. Sentenciado o feito e julgado procedente o pedido de Daniel, o juiz condenou Theo ao pagamento de honorários sucumbenciais. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Ana poderá promover a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos judiciais, se assim lhe convier, independentemente da intervenção de Beatriz? E aí, pessoal? Não sabem? Com reserva, ela ainda fica no processo. Com reserva, nós temos dois tipos de subs. E aí, colega? Tudo bom? Nós temos dois tipos de subs. Nós temos o sub com reserva e nós temos o sub sem reserva. Com reserva ela fica com reserva de poderes. E o sem reserva sai. Tá? Então, pessoal, não pode cobrar o advogado subestabelecido sem a intervenção do advogado subestabelecente. Artigo 26 do nosso estatuto. Então, essa está errada. B. Ana e Beatriz poderão promover a execução dos honorários sucumbenciais isoladamente ou em conjunto, mas devem fazê-lo em processo autônomo? Não, o advogado pode cobrar os honorários dentro do processo em que atuou, não tem problema nenhum. Agora, claro, se quiser entrar com uma execução essa judicial, pode. C. Ana poderá promover a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos, se assim lhe convier, mas dependerá da intervenção de Beatriz? Aí sim, aí está certo. Tá? Então essa é a alternativa correta, a letra C. Vamos para uma próxima. A advogada Thaís foi contratada por Lia para atuar em certo processo ajuizado perante juizado especial. Foi acordado o pagamento de honorários advocatícios do valor de R$5.000. O feito seguiu regularmente o rito previsto na Lei 9.099, tendo o magistrado, antes da instrução e julgamento, esclarecido as partes sobre as vantagens da conciliação, obtendo a concordância dos litigantes pela solução consensual do conflito. Considerando o caso relatado, assinale a afirmativa correta. Diante da conciliação entre as partes, ocorrida antes da instrução e julgamento feito, Thaís fará jus a metade do valor acordado a título de honorários advocatícios.
Mas se o processo terminou antes, não tem que diminuir os honorários? Sim ou não? Eu cobrei 5 mil para fazer a causa. Foi acordado 5 mil. Mas o processo terminou antes. A não ser que haja concordância do profissional. Exatamente, o colega acertou. Os honorários advocatícios não serão diminuídos em situação em que o processo termine mais cedo. Tá? Havendo acordo, os honorários não são prejudicados, salvo se o advogado quiser. Aí vai querer. O advogado, não é a parte. O advogado não vai querer. Vai querer receber inteiro, mas pode cobrar menos, não tem problema. Então isso é muito fácil, viu? Só precisava desse conhecimento. Diante da conciliação entre as partes ocorrida antes da instrução, não fará jus à metade. A conciliação entre as partes ocorrida antes da instrução e julgamento do feito não prejudica os honorários convencionados, salvo a aquiescência de Thaís. Barbado. Simples. Letra B. Próxima. A advogada Laila representou judicialmente Rita em processo no qual esta postulava a condenação do município de Manaus ao cumprimento de obrigação de pagar quantia certa. Fora acordado entre Laila e Rita o pagamento de valor determinado à advogada a título de honorários, por meio de negócio jurídico escrito e válido. Após transcurso do processo, a Fazenda Pública foi condenada nos termos do pedido autoral. Antes da expedição do precatório, Laila juntou aos autos o contrato de honorários no intuito de obter valores pactuados. Considerando a situação narrada, é correto afirmar que Laila deverá executar os honorários em face de Rita em processo autônomo, sendo vedado o pagamento dos mesmos autos, por se tratar de honorários contratuais e não sucumbenciais? Tá errado. B. O juiz... Porque o advogado pode cobrar nos mesmos autos, não tem problema. B. O juiz deverá determinar que os valores acordados a título de honorário sejam pagos diretamente a Laila, por dedução da quantia a ser recebida por Rita, independentemente de concordância dessa nos autos, salvo se Rita provar que já os pagou. É essa aí, letra B. Tá certo, colega? Artigo 22 que eu vou ler para vocês. Se o advogado fizer juntar... 22, parágrafo 4º. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ao precatório, o juiz deve determinar que eles sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Como é que funciona isso na prática? Eu que atuo na Previdência assim, ganhei a causa, o INSS tem que pagar 20 mil para o meu cliente. Eu junto os honorários e daí dos 20 mil tira 20% para mim e o restante vai para o cliente. Tá nem precisando dar aula, hein, professor? Hã? Tá nem precisando dar aula, hein? Não, tô... Tá bonito, não. Tô bem. Não, tô brincando, tá difícil. Mas a gente com alegria vai indo, né? Mas dá pra fazer isso, tá? Então tu pode cobrar nos mesmos autos e pode ir lá juntar o seu contrato e pegar a sua parte. Letra B. A advogada Maria foi procurada por certo cliente para o patrocínio de uma demanda judicial. Ela então apresentou ao cliente contrato de prestação de seus serviços profissionais. A cláusula 10 do documento estabelecia que Maria obrigava-se apenas a atuar na causa de primeiro grau de jurisdição. Pode isso? Pode. Tá sabendo tudo de honorários, hein, colega? Tá. Eu tô decorando tudo esse estatuto. Tá bem de honorários. Agora eu quero ver as outras ali, né? Sociedade. Mas que a parte que me interessa. Mas tá certo, colega. Então, o contrato de honorários é bom que ele disponha sobre a extensão do mandato, até onde o advogado vai atuar naquele processo. E quando vocês forem contratar advogados, cuidem com isso também. Quanto é que é a causa? 20 mil. Mas até onde o senhor vai? Vai o processo todo até... Já peguei uma causa que o cara pagou um inventário super caro e estava ali no contrato que o advogado ia até o primeiro grau. Tá? E, além disso, a cláusula 13 dispunha sobre a obrigatoriedade de pagamento de honorários em caso de ser obtido o acordo antes do oferecimento da petição inicial. Pode?
Você vai lá no meu escritório, tá? Chega lá, vai ser bem recebida, vai ter um chocolate, vai ter café, refri, tem um monte de coisa lá pra comer. E o cliente é bem atendido lá, mas é bem atendido. Daí vai chegar lá, eu vou fazer um contrato de honorários. Vou lhe cobrar R$5.000 para fazer a causa. Daí chego e faço um acordo antes de ingressar com o processo. Você vai ter que me pagar. Eu botei no contrato, você é obrigado a me pagar? Sim. Se não contrato, o pessoal quando... Ah, não, daí depende. Daí depende de como vai estar estipulado, se é na hora, depois, tá? Mas assim, ó, sentou na frente do advogado, ele já está prestando consultoria ali. Então já são devidos os honorários. Tem que cobrar consulta? Depende. Não, tem que cobrar, é obrigatório. Tá? É obrigatório. Obrigatório. O que acontece se não cobra consulta? Nada. Tem gente que não cobra e não acontece nada. Isso é uma constatação sociológica. Mas lembre, né? Os honorários, isso é uma coisa que vocês têm que lembrar. Os honorários, eles têm nortes para serem cobrados. Né? O honorário tem um piso. Qual que é o piso dos honorários? Tabela da OAB. Se não respeita a tabela da OAB, o que acontece, pessoal? Acontece aviltamento de honorários. Aviltamento de honorário. Hã? Você não é contratado pelo cliente? Mas tem que seguir a tabela da OAB. Por que tem que seguir a tabela da OAB? Porque não é mercancia. O advogado não visa o lucro, visa o resultado. Não é mercantilização da profissão. Não pode ter a mercantilização. Porque daqui a pouco não está cobrando 500 outros... Hã? É o dever ser de real, né? Dever ser de Kant. É o dever ser e o ser. E nós temos... Esse dia eu peguei um cartãozinho na frente do INSS lá. Consulta grátis. É bravo, mas tudo bem. Eu não denunciei, mas tem colegas que denunciam. Tem uma professora que disse que pegou que era orçamento. Pá, tá louco. Tá virando mercancia. Orçamento grátis. É bonito. E os honorários também, eles têm um teto. Na verdade, não pode chamar de teto, né? Não tem um valor fixo. Mas o teto que eu digo é o princípio da moderação. Princípio da moderação. E se o advogado cobrar um valor muito alto, um valor exorbitante, desnecessário, o que acontece? Aqui é aviltamento de honorários. E aqui em cima, locupletamento. Locupletar, se tornar-se rico de forma moderada. Então os honorários têm que ser fixados. Tem que ser fixado de acordo com a moderação. Com a moderação, tá? Então tá aí os honorários. Tem o teto, que é o princípio da moderação, e o piso, que é a tabela da OAB. Tá? Muito bem. Então, passadas essas informações, qual que é a alternativa certa? A cláusula 10 do contrato viola o disposto no Código de Ética? Não. Uma vez que é vedada a limitação do patrocínio, não. Eu posso dizer até onde eu vou atuar. Inclusive, tem advogados que ganham dinheiro fazendo só sustentação oral no Supremo, no STJ. Quanto à cláusula 13, não se vislumbram irregularidades. Aí tá certo. Não se vislumbram irregularidades quanto às cláusulas 10 e 13 do contrato, ambas consoantes com o disposto no Estatuto da OAB e no Código de Ética. Tá certo. Letra B. Bem simples também. Então, no contrato eu posso dispor a extensão e posso cobrar também, se eu fizer acordo antes de entrar com a ação. Não tem... É uma atividade extrajudicial fazer acordo. Então eu posso ser cobrado. Tá? Outra. Essa aqui tem que acertar. Só o colega ali acerta honorários.
O advogado Stefano, buscando facilitar a satisfação dos honorários advocatícios contratuais a que fará jus, estuda tomar duas providências. De um lado, tenciona incluir expressamente no contrato de prestação do seu serviço, com concordância do cliente, a autorização para que se dê compensação de créditos pelo advogado, de importâncias devidas ao cliente. Do outro, pretende passar a empregar para o recebimento de honorários sistema de cartão de crédito, mediante credenciamento junto a uma operadora. Advogado pode ter maquininha de cartão de crédito? Pode. Pode. Eu tenho lá no escritório. Pode ter maquininha de cartão de crédito. Pode. Pode ter. E o advogado, ele pode fazer compensação de crédito? Por exemplo, ele paga as custas para o cliente. E depois a quantia do cliente, quando ele for repassar, ele desconta essas custas? Pode. Desde que haja autorização do cliente. Tá? Então, compensação de crédito pode. E a maquininha, pode botar lá o cartão de crédito, fazer parcelado, pode também. Então, letra C. É admitida a compensação de créditos pelo advogado de importâncias devidas ao cliente, se houver autorização para tanto no contrato de prestação de serviço. Também é permitido o emprego de sistema de cartões de crédito para recebimento de honorários mediante credenciamento junto a operadoras de tal ramo. E agora, vamos para uma outra. Se não entenderem, vão me chamando aí. Certa sociedade de advogados, de acordo com a vontade do cliente, emitiu fatura com fundamento no contrato de prestação de serviços advocatícios. Em seguida, promoveu o saque de duplicatas quanto ao crédito pelos honorários advocatícios. E aí, considerando o caso narrado, assinalem a afirmativa correta. Eu vou falando e vocês vão dizendo se está certo ou errado. É vedada a emissão de fatura com fundamento no contrato de prestação de serviço, bem como não é autorizado o saque de duplicatas quanto ao crédito pelos honorários advocatícios. Certo ou errado? Certo. Errado. Tá errado. Não pode duplicar. Não pode duplicata. Vejam bem, ó, os três princípios aí que vocês têm que botar. Isso aí vocês têm que saber. O advogado, ele não pode emitir duplicatas, tá? Isso é base, não pode emitir duplicatas, porque a advocacia não é mercancia, tá? No entanto, ele pode emitir fatura. O que é fatura? É o boleto. O advogado pode emitir fatura, só não pode levá-las a protesto. Tá? O advogado pode emitir fatura, mas não pode levar elas a protesto. Tá bom? Então ele não pode sacar duplicatas ou qualquer outro título mercantil. Tá? Olha uma outra observação aqui para não errar. Pode emitir fatura, mas não pode levar a protesto. Tá? Não pode sacar duplicatas ou qualquer outro título mercantil. Agora, se o advogado receber cheque e nota promissória, tá? Ele pode levar a protesto desde que tenha tentado receber de forma amigável. Por se tratar de título executivo? Por se tratar de título executivo, cheque principalmente? É que o cheque não é o advogado que saca, né? É o cliente que faz. Sim. Tá? Essa que é a grande diferença, né? O cheque e a nota promissória pode levar a protesto desde que o advogado não tenha conseguido receber de maneira amigável. Mas a nota promissória tem que estar expressa no contrato. Como assim? Sim, tá. Põe no contrato, vai receber por nota. Senão não tem. Sim. Fundamento legal. O quê? Não, a nota promissória do. Não, até pode pagar em nota sem estar no contrato, mas é sempre bom botar no contrato, né? A forma que vai pagar. É porque a nota promissória sozinha, ela dá uma... Ela fica meio legal. Sim, sim. Sim, tá dizendo em outro aspecto, tá. Sim, eu sempre ponho, né? Isso está no artigo 52 do Código de Ética, tá? 52. Isso aí é algo bastante peculiar, tá? É bom saber. Então,
Letra A está errada. É autorizada a emissão de fatura com fundamento no contrato de prestação de serviços, se assim pretender o cliente, sendo também permitido que posteriormente seja levado a protesto. Não, não pode ser levado a protesto. É autorizada a emissão de fatura com fundamento no contrato de prestação de serviços, se assim pretender o cliente, sendo vedado que seja levado a protesto, ok? Ademais, não é permitido o saque de duplicatas quanto ao crédito pelos honorários advocatícios. Letra C. Vamos lá. O advogado Inácio foi indicado para defender em juízo pessoa economicamente hipossuficiente, pois no local onde atua não houve disponibilidade de defensor público para tal patrocínio. Sobre o direito de Inácio à percepção de honorários, assinar a afirmativa correta. A. Os honorários serão fixados pelo juiz apenas em caso de êxito de natureza sucumbencial a serem executados em face da parte adversa. Eu tô lá no fórum, não tem defensor público, sou obrigado pelo juiz a fazer uma audiência. Hã? Se eu sou obrigado a fazer audiência, vou lá, faço, eu posso cobrar honorários depois? O juiz me chamou, não tinha defensor, eu fiz a audiência lá. Foi o caso que eu comentei que eu estava no fórum e o juiz me chamou, falei que não fazia criminal, ele me chamou de novo. Eu fui obrigado a fazer uma ação criminal que eu não sabia, sem nenhum acordo, que até hoje não sei que acordo é esse. E foi uma loucura aquele dia. E aí, eu tenho direito a honorários? Tenho direito a honorários, sim, tá? Que serão arbitrados pelo juiz, independentemente de êxito da demanda, tá? Os honorários serão fixados pelo juiz, independentemente de êxito, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OB e pagos pelo Estado. Letra B. Não é fixado apenas em caso de êxito, imagina. Caso de êxito é só o contrato de honorários com a cláusula quota litis. Tá? Tem a cláusula quota litis. D. Os honorários serão fixados pelo juiz, independentemente de êxito, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional e pagos pelo patrocinado caso possua patrimônio. Não. É. Letra B. Eu só quero lembrar com vocês o seguinte, ó. Nós estamos falando ali dos honorários. Nós temos os honorários. Contratuais, fixados entre o advogado e o cliente. Nós temos os honorários arbitrados, que são aqueles fixados pelo juiz, quando o advogado atua em situação de impossibilidade da defensoria pública. Além disso, também os honorários vão ser arbitrados quando eu faço um contrato verbal e eu digo que lhe cobrei 5 mil e você diz que cobrou 1.000. Daí, nesse caso, como tem um impasse, o juiz também vai arbitrar os honorários. Com base em que o juiz arbitra os honorários? Tabela da ordem 1 norte. Mas ele pode usar outros nortes que são lá no artigo 49 do Código de Ética. Pode olhar a questão da onde que foi feito o processo. Pode olhar também a questão do talento do profissional, da competência do profissional. Pode olhar a capacidade econômica das partes. Tudo isso. A parte que eu vi que vocês mais erraram foi aqui de honorários, tá? Que é uma parte bem cobrada na prova. Então, assim, se puderem, deem uma lidinha de novo no Estatuto e no Código de Ética, que andam juntos, tá? Eu vou parar por aqui hoje. Daí amanhã a gente faz Sociedade de Advogados e os órgãos OB, tá? E daí voltamos amanhã. Amanhã, mesmo horário à tarde, tá bom? Obrigado aí a todos. Valeu.